Está no UOL Daily Fim, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 18 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, cofundador da Netflix anuncia saída da empresa após 29 anos. Em mundo, o Irã anuncia a reabertura total do Estreito de Hormuz. Já no Brasil, a população está mais velha vivendo em apartamentos e de aluguel. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios é o fim de uma era na Netflix. A empresa anunciou que Reed Hastings, cofundador da companhia, vai deixar o conselho de administração em junho, encerrando uma trajetória de 29 anos na gigante do streaming. E no comunicado dele, Hastings disse que agora quer focar em filantropia e em outros projetos e comentou que a Netflix mudou sua vida de muitas maneiras. Ele também agradeceu aos atuais co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters, dizendo que o compromisso dos dois com a grandeza da empresa permitiu que ele focasse em coisas novas. E por trás do business, essa saída é mais um passo daquela transição que começou em janeiro de 2023, quando Hastings deixou o cargo de CEO e passou a operação justamente para Sarandos e Peters. E é até curioso lembrar como tudo começou. A Netflix nasceu enviando DVDs pelo correio e com ele no comando virou a maior plataforma de streaming do mundo, presente em mais de 190 países e regiões. Hastings, inclusive, escreveu o livro A Regra é Não Ter Regras, baseado justamente na cultura organizacional que ele implementou dentro da empresa. Agora, o timing também chama atenção. Essa despedida veio junto com o balanço trimestral da empresa. No primeiro trimestre desse ano, a Netflix lucrou 5,28 bilhões de dólares, uma alta de 83% em relação ao mesmo período do ano passado. Parte desse avanço tem um motivo bem específico, que foi a multa de 2,8 bilhões de dólares recebida depois do fracasso do acordo com a Warner Bros. Só que aí, olhando para frente, a projeção veio mais fraca do que o mercado queria. Para o próximo trimestre, a empresa projetou um lucro por ação de 78 centavos de dólar, abaixo dos 84 centavos esperados por analistas. E no fim, esse combo de notícias pesou de vez no papel. As ações da Netflix despencaram 9,72% ontem, dia 17. E para fechar ainda com um extra nessa história toda, a Netflix também anunciou que vai lançar ainda nesse mês um feed de vídeos verticais dentro do aplicativo, um formato similar ao TikTok. E assim sai de cena um dos nomes que ajudou a criar o streaming como a gente conhece. Mas com esse capítulo importante do mundo corporativo fechado, a gente gira agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, parece que teve alívio no Estreito de Hormuz. O Irã anunciou ontem, dia 17, a reabertura total da rota enquanto durar o cessar-fogo com os Estados Unidos. Na prática, os navios podem voltar a circular por ali, mas só com autorização da Guarda Revolucionária Iraniana. Isso importa demais, Branco, porque o bloqueio do Estreito era um dos principais impasses nas negociações entre os dois países. Vale lembrar que o Estreito de Hormuz responde por cerca de 20% de todo o petróleo e gás consumidos no mundo. Então, qualquer travamento ali mexe com o planeta inteiro. Para ter dimensão do baque, até esse anúncio do Irã, só cerca de 200 navios tinham passado pelo estreito desde 28 de fevereiro, que foi quando a guerra começou. Antes do conflito, esse número era de mais ou menos 140 embarcações por dia. Agora, a expectativa é de retomada gradual do tráfego, só que as companhias ainda estão buscando mais clareza sobre as condições de segurança na região e o risco das minas navais. Do lado americano, Donald Trump agradeceu ao Irã pela reabertura, mas avisou que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos na saída do estreito vai continuar em vigor.
Segundo ele, as tropas americanas só deixarão a rota quando as negociações estiverem 100% concluídas. E Trump também disse que os americanos vão trabalhar com o Irã para levar o urânio enriquecido do país para os Estados Unidos. Segundo a Axios, as conversas envolvem um plano com a liberação de 20 bilhões de dólares em fundos iranianos congelados em troca do estoque de urânio. E para Trump esse ponto é central. A paz só avança se o Irã ficar sem acesso a armas nucleares. E ele ainda afirmou que provavelmente vai ter uma nova rodada formal de negociações nesse final de semana e que tudo pode terminar em breve. Por enquanto, a reabertura de Hormuz dá uma respirada para o mercado de energia, mas o cenário ainda depende totalmente do que sair dessas negociações, Branco. Mas com esse capítulo importante no Oriente Médio, a gente fecha o noticiário internacional e segue agora para a Seção Brasil. Começando o bloco de Brasil, ontem o IBGE divulgou novos dados que mostram como o povo brasileiro está mudando, e não é pouca coisa. Em 2025, o país chegou a 212,7 milhões de habitantes, mas a pirâmide etária está virando de ponta cabeça. Desde 2012, a fatia de jovens com menos de 30 anos caiu de 49,9% para 41,4% da população, uma redução de mais de 10 milhões de pessoas. E no sentido contrário, a proporção de idosos subiu de 11,3% para 16,6%. E esse movimento, Branco, tem uma explicação bem direta e que o pessoal provavelmente já sabe: menos nascimentos e maior expectativa de vida. Só que esse envelhecimento acaba puxando outra mudança bem relevante também. Olha só, o número de pessoas morando sozinhas no Brasil saltou 109% em 13 anos, indo de 7,5 milhões para 15,6 milhões. Hoje, quase 1 em cada 5 domicílios do país tem só um morador. E um detalhe importante aqui é que cerca de 41% dessas pessoas que moram sozinhas são idosas. E olhando onde isso acontece com mais força, o estado onde mais se mora sozinho é o Rio de Janeiro, com 23,5%. E entre as capitais, Florianópolis passou Porto Alegre e virou líder. Por lá são 3 em cada 10 moradias individuais. Agora, ao mesmo tempo que tem mais gente morando sozinha, o Brasil também ficou mais verticalizado e mais alugado. Desde 2016, o número de apartamentos cresceu 49%, chegando a 13,6 milhões de unidades. As casas ainda são maioria, com 65,6 milhões, mas avançaram bem menos, marcando cerca de 14%. E no aluguel, o salto também é grande. Hoje são 19 milhões de domicílios alugados, cerca de 24% do total. No fim das contas, isso significa que 48,7 milhões de pessoas pagam aluguel no país. Mas pelo menos na infraestrutura teve melhora. 86% dos domicílios têm acesso à água por rede geral, 71% ao saneamento, 87% à coleta direta de lixo e 99,8% à energia elétrica. E para fechar, tem um dado que também saiu ontem e que tem tudo a ver com hábitos de consumo e comportamento, que são as bets. Uma pesquisa da Quest apontou que 29% dos brasileiros fazem apostas esportivas online. Já um outro estudo disse que os gastos com apostas teriam um peso limitado no consumo das famílias, representando 0,46% do total, bem perto ali do patamar de bebidas alcoólicas, com 0,50%. Mas com esse retrato completo da população brasileira, a gente termina a Seção Brasil por aqui e vamos direto para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Por lá, nessa sexta-feira, o petróleo Brent caiu 9,07% a $90,38 por barril, justamente após o Irã afirmar que o Estreito de Hormuz foi reaberto para navegação. Nesse cenário, os investidores se animaram. Em Wall Street, o S&P 500 subiu 1,20%, enquanto o Nasdaq avançou 1,52%, com ambos renovando máximas históricas pelo terceiro dia seguido. Para se ter uma ideia, o Nasdaq completou seu 13º pregão seguido de alta, a mais longa sequência desde 1992. Além disso, ontem, na parte da tarde, o Bitcoin subia 3% e operava acima dos $77 mil. No mês de abril, a criptomoeda acumulou uma alta de 14%.
Já que no Brasil as petroleiras recuaram em bloco. Tivemos Petrobras, que caiu 4,86%, a Prio com recuo de 4,03% e a Brava, que perdeu 6,28%. Como reflexo, o Ibovespa foi na contramão do exterior e fechou em queda de 0,55%, aos 195.734 pontos. Ainda por aqui, a Vale subiu 2,64% após divulgar seu relatório de produção e vendas do primeiro trimestre. A mineradora produziu 69,6 milhões de toneladas de minério de ferro no período, uma alta de 3% na comparação anual. Para fechar, o dólar recuou 0,19% aos R$ 4,98. E assim a gente encerra essa sessão e terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Aproveita o fim de semana e já compartilha com os amigos e a família, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê na segunda, no próximo episódio. Valeu, pessoal!